Bom, pessoal, boa noite. É com enorme prazer que nós recebemos vocês aqui, alunos da TST, juntamente com os alunos do curso de Publicidade. Nós temos 2 turmas hoje, né, de TST. E o evento de hoje, ele é uma parceria entre essas 2 turmas, né, na verdade, entre esses 2 cursos, pelo professor Renato, professor Maxwell, eu, professor Mauro, o professor Ivan, tá? E isso, para nós, é um motivo de grande orgulho. Por quê? Porque a gente conseguiu juntar todo mundo num mesmo propósito, ou seja, nós utilizamos o que cada uma das vocês estavam pedindo. No nosso caso, a gente estava trabalhando com publicidade social, e no caso da TST, a TST 8 e 14, vocês estavam trabalhando com cases, né, de situações onde trouxeram a motivação para esses cartazes, ou seja, um incêndio que ocorreu em 1984, na Vila Socó. Para quem não sabe, Vila Socó fica na região de Cubatão, é um bairro de Cubatão, e lá em 1984 aconteceu um grande acidente, que vitimou centenas de pessoas, mas algumas, infelizmente, a gente não sabe ainda, porque o processo está em andamento. Então, essa atividade, ela junta 2 necessidades. Uma necessidade de pensarmos comunicação e a publicidade social, e a outra pensando a leitura de case para resolução de problemas. Então, é muito legal a gente ter vocês aqui conosco hoje. Eu queria só pedir algumas coisinhas que são fundamentais. Como vocês sabem, ainda nós estamos num momento de pandemia. Ela não acabou, ela continua, porém, mudou-se algumas regras. Mas uma regra que não mudou, no momento, é o uso da máscara. Então, vou pedir para todos nós, né, que inclui a mim também, que não tiremos a máscara em nenhum momento, tá? Porque é fundamental nós mantermos essa segurança. A outra questão que eu vou pedir para vocês é em relação à própria participação de vocês que estão aqui com os cartazes e etc. A dinâmica é uma entrevista coletiva. Então, uma entrevista coletiva, nós temos o público, nós temos as pessoas interessadas, e vocês representam, nesse caso, os moradores da região, né, que estão aqui portando os cartazes e etc. Nós temos aqui um corpo que é formado pelos alunos de comunicação, que serão os repórteres, bem como os apresentadores, e nós teremos os porta-vozes que o grupo escolheu para representar cada um dos segmentos que estão aqui presentes, que os apresentadores eles farão ao longo do processo. Então, é importante eu pedir para vocês exatamente o seguinte, que vocês, obviamente, participem, mas a participação a gente tem que lembrar. Não sei se vocês estão percebendo, eu estou falando no microfone, mas a gente não tem o áudio amplificado. Então, significa que, durante as falas, nós teremos que fazer silêncio, né, para que nós possamos ouvir as respostas e bem como as perguntas. Tá? E, ao mesmo tempo, por que eu estou com o microfone? Porque nós estamos gravando. Então, todo esse projeto aqui, ele vai virar um grande documento, um grande case, para nós utilizarmos em outros momentos na sala de aula. Então, é fundamental que todos nós participemos da melhor maneira possível. Tá? Então, vou pedir a colaboração de vocês, né, nesse gesto maravilhoso, que é a manifestação, mas dentro de um processo pedagógico, ela ganha um outro caráter. Né, ela ganha um processo de reflexão também, que está envolvido a questão desse acidente, que foi uma tragédia, quando a gente fala de Brasil e de respeito à cidadania, às pessoas, enfim. Tá? Então, vou pedir a participação de vocês, de todos que estão aqui presentes, para que a gente possa dar início, então. Tá bom? Então, conto com a presença e a participação voluntariosa de todos. Valeu? Simbora para a jornada? Então, com vocês, meus queridos. Boa noite a todos, eu sou Giovana Mendes. Boa noite, eu sou Natal Alves. Hoje nós daremos início à primeira coletiva de imprensa no SENAC de São Miguel. Bom, o assunto abordado hoje será sobre o incêndio que dizimou toda uma vila. Como vocês sabem, a Vila Socó, localizada no município de Cubatão, no estado de São Paulo. Além de dizimar toda uma comunidade, o incêndio também destruiu muitas famílias, entre elas muitas mulheres e crianças. O incêndio ocorreu em 24 de fevereiro de 1984. Bom, para prestar melhores esclarecimentos, hoje nós trouxemos como convidados os principais envolvidos e seus representantes legais.
foram convidados os representantes da empresa dona do oleoduto, a Petrobras, representantes da comunidade dos moradores, Corpo de Bombeiros e também do Ministério Público do Estado de São Paulo. As regras para essa coletiva serão as seguintes. Os repórteres terão 30 segundos para fazer as suas perguntas, identificando-se a si próprio e ao veículo a qual vocês representam, e identificando também a quem vocês irão fazer as suas perguntas. E os entrevistados terão um tempo estimado de 2 minutos para formular as suas respostas. Ao término das perguntas e respostas, os entrevistados terão 1 minuto para as suas considerações finais. Chamaremos, então, para iniciar a rodada de perguntas, o repórter Maicon. Boa noite a todos, meu nome é Maicon e a primeira pergunta se dirige à Petrobras. Por que a Petrobras, assim que foi alertada, disse que não poderia tomar nenhuma providência antes do aval do engenheiro que estava em Santos? Boa noite, meu nome é Daniel, sou representante da Petrobras e vou informar a resposta do meu colega. Houve um equívoco nessa pergunta, porque o engenheiro já estava no local do acidente. Ele foi a terceira pessoa a chegar no local do acidente. Boa noite, meu nome é Tamires, e a minha pergunta vai ser diretamente para os bombeiros, tá? Segundo o tenente da PM, a demora de pelo menos 1 hora por parte da Petrobras foi crucial para realizar o socorro às vítimas. O que você tem a dizer sobre isso? A senhora tem 2 minutos para a explanação. Bom, meu nome é Jéssica, representando o Corpo de Bombeiros. Devido à demora, foi questionado ao engenheiro a solicitar ao Corpo de Bombeiros. Ele foi até o local, onde foi verificar o que houve, né, e tranquilizar as vítimas. E, conforme isso, ele não achou que fosse necessário a intervenção dos bombeiros no momento. Muito obrigada. Agora chamaremos a Letícia. Boa noite. A minha pergunta é direcionada ao Ministério Público. Minha pergunta é a seguinte: por que tantas crianças desapareceram nos dias seguintes ao ocorrido e ninguém foi responsabilizado? Boa noite, eu sou o Denis, representante do Ministério Público. Quanto a essas investigações sobre o desaparecimento de crianças, ou até mesmo de adultos, isso é feito pelo órgão que os delegados, a polícia, que é quem investiga desaparecimentos ou qualquer tipo de acidente. O Ministério Público simplesmente recebe esses inquéritos para assim apurar o que está certo ou errado nesses inquéritos. Mas não cabe ao Ministério Público fazer a investigação de quem desapareceu ou não. Boa noite. Meu nome é Karina. A minha pergunta é para a comunidade. Havia roubo de combustível por parte da população? E agora que passou para o seu lado. Boa noite, meu nome é Nivaldo. Nós não temos conhecimento que houve algum furto, alguma coisa sobre combustível da população. E se tivesse, nós, como líder da comunidade, nós saberíamos em primeiro lugar e cuidaríamos disso. Mas não teve furto nenhum. Boa noite, me chamo Lucas. Minha pergunta volta à Petrobras. Nós gostaríamos de saber por que os dutos ficaram expostos por baixo dos barracos, aliás, em cima da maré que passava por baixo dos barracos. Informando que os dutos, foram construídos em 1955, antes da moradia chegar no local. Boa noite. Minha pergunta vai para os bombeiros. Por que os bombeiros não conseguiram apagar o fogo? Bom, devido à proporção, né, do tamanho do incêndio e devido ao vazamento, né, ao longo do vazamento que teve sobre toda a área alagadiça. Minha pergunta se dirige assim ao Ministério Público. Por que o relatório da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo não coincide com o relatório da Petrobras? Boa noite. Foram apurados os 2 inquéritos e o Ministério Público, justamente por não constar como certo os 2, não terem informações que sejam coerentes nas 2 partes, ele não deu andamento ao processo e arquivou o processo por não
baterem os dois depoimentos. A minha pergunta vai para a comunidade responsável. Houve falha de comunicação por parte da Petrobras com a população? Com certeza. Nós não tivemos nenhuma informação, a Petrobras em nenhum momento ela levou algum comunicado para a população ou para o líder da comunidade. Foi uma falha muito grande da Petrobras. Minha pergunta será direcionada à Petrobras. Haviam fiscais da Petrobras na vila? Por que eles não interviram nessa ocasião? E se não, o porquê? Havia um engenheiro e 2 policiais militares no local. Foi os que constataram o vazamento. A minha pergunta vai para os bombeiros. Qual foi o real motivo que provocou o incêndio? Bom, sabemos que houve, né, um vazamento, né, nos dutos, e isso fez com que houvesse um incêndio. E também ganhamos informações que na comunidade havia também a violação dos dutos, né? Então, por este motivo, houve esse vazamento. Minha pergunta agora se direciona ao Ministério Público e nós gostaríamos de saber de por que as ações penais do culpado não foram para frente. Então, as ações não foram para frente por questões de haver muitas divergências entre o que é oficial e não oficial. No oficial são 93 pessoas mortas. No extraoficial são mais de 500. Então, por não ter uma igualdade na apuração dos inquéritos, foi devolvida aos órgãos que investigam essa tragédia. A minha pergunta vai para a comunidade. Por que a comunidade invadiu essa área, mesmo sabendo que era uma área de risco? Na verdade, nós da comunidade não tínhamos conhecimento que era uma área de risco. Porque você vê pessoas pobres, pessoas carentes, pessoas com pouca cultura, e elas precisavam estar lá. Elas não tinham onde morar. Nós estamos num país onde a moradia está difícil para todos. Então, nós, como comunidade, nós precisamos estar em algum lugar. E não iam colocar o nosso pessoal embaixo de ponte ou coisas assim. Nós queremos o nosso povo no lugar onde eles devem estar. O nosso povo tem que ter um local para morar, ter casa, e por isso que a comunidade estava lá. Não foi nada nós não tínhamos realmente conhecimento disso. Não tinha conhecimento do perigo. A minha próxima pergunta se dirige à Petrobras. Como a tragédia poderia ter sido evitada? Poderia ser evitado se não tivesse construído as moradias em local proibido, na verdade. Local privado. Os bombeiros estavam preparados para atender a ocorrência? Havia pessoal e equipamentos adequados? Bom, não havia contingentes e nem equipamentos suficientes na época, né? Mas hoje em dia nós conseguiríamos, com a tecnologia e os equipamentos de hoje em dia, conseguiríamos salvar mais vidas. Cadê o resto do corpo? Nossos filhos? O que aconteceu com os responsáveis do acidente? Foram apurados e indiciados 2 pessoas, mas um conseguiu o habeas corpus, esqueci a palavra, desculpa. Então, por falta de informações, de investigações corretas, não foram punidos ninguém. E por causa disso, o Ministério Público não pode fazer a denúncia de ninguém por não ter questões de inquérito que levem à condenação dos envolvidos. Minha pergunta vai para a comunidade. A polícia foi avisada e começou a tomar as providências e alertou as pessoas a evacuar a área porque elas permaneceram no local.
Bem, não teve nenhuma pessoa, polícia, não foi ninguém lá para nos ajudar. A comunidade estava ao léu, jogada as traças. Então, nós estávamos sozinhos e nós tivemos que nos viramos sozinhos. Infelizmente, vidas foram perdidas e vidas importam. Muito obrigado pela cooperação de vocês. Vamos continuar com a entrevista. Certo. Minha pergunta ela volta ao representante da Petrobras. 2 meses antes do incêndio, o presidente da Petrobras alertou ao governo sobre um risco grave e eminente de incêndio. Porém, o governo não fez nada e a empresa também não. Neste caso, de quem era a responsabilidade de fazer algo pela vila? Então, eu responder como se fosse a Petrobras. Foi feito a apropriação do terreno e o governo não tirou o pessoal de lá. Minha pergunta vai para o Corpo de Bombeiros. Os combatentes tiveram dificuldades de acesso ao local do incêndio? Bom, não houve dificuldade, né? As vias como Rodovia Anchieta e Rodovia Imigrantes tinham fácil acesso ao local do incêndio. Minha próxima pergunta vai ao Ministério Público. Como ficou a indenização das famílias que não tiveram identificação positiva das vítimas? Então, algumas dessas vítimas foram indenizadas em partes. Eu quero perguntar ao representante da comunidade, a população teve algum recurso para desapropriar o local que vocês estavam? Não foi dado recurso. Tanto é que hoje lá a prefeitura liberou os locais para que nós pudéssemos morar e ficar lá. Então não teve recursos nem nada. Foi a comunidade em si que, por si próprio, sobreviveu a esse momento. Minha pergunta será direcionada à Petrobras. 2 meses antes do incêndio, o presidente da Petrobras alertou o governo sobre um grave e iminente risco de incêndio. Porém, o governo não fez nada e a Petrobras também não. De quem era a obrigação de retirar a população de lá? Então, há 2 meses atrás, em dezembro de 83, o COE solicitou que os órgãos responsáveis tirassem aquele pessoal de lá que tinha o risco. A minha pergunta vai para os bombeiros. O fato das pessoas não terem saído do local aumentou o número das vítimas? Bom, por volta das 23 horas, o tenente Rondão bateu nas casas dos moradores para fazer a evacuação, porém os moradores não quiseram sair das casas. Eles se recusaram a sair devido à chuva no momento da ocasião. Talvez se a evacuação tivesse sido feita, muitas vidas poderiam ter sido poupadas. Bom, minha pergunta ela vai ao Ministério Público e nós gostaríamos de saber o que o Ministério tem a dizer sobre a Operação Abafa. O Ministério Público, ele que nomeou essa operação como Operação Abafa, por questão de o Ministério Público, ele enxergou nos inquéritos que haviam muitas informações que estavam escondidas nos inquéritos. Então, foi o Ministério Público que nomeou como Operação Abafa. A minha pergunta vai para a comunidade. O local era de difícil acesso para a entrada dos bombeiros? Olha, não. Tinha facilidade, como disse a tenente do bombeiro, tinha a Anhanguera, a Via Anchieta, tinha fácil acesso e dava para ter... Na verdade, seriam mais vidas salvas se tivesse mais empenho nesse momento. Uma pergunta vai à Petrobras. Por que somente o engenheiro responsável teria acesso ao registro do fechamento do duto? Então, porque o engenheiro ele é habilitado e qualificado para essa função. A minha pergunta vai ser para o representante de bombeiros, tá? Os bombeiros encontraram algum sobrevivente no mangue? Depois que foi feito o rescaldo, nenhuma vítima foi encontrada. As vítimas que foram encontradas com vida foram levadas para o ginásio do esporte da cidade de Santos. Meu filho não foi encontrado. A minha pergunta será direcionada ao Ministério Público. Havia algum processo de desfavelamento da Vila Socó? E se sim, por que não seguiu adiante? Sim, foi feito.
mas o prefeito foi assassinado. Qual o nome do prefeito? Muito obrigado. Cadeia nele! A minha pergunta vai para a comunidade. Sabendo que o vazamento aconteceu durante o dia todo e que a Petrobras não tomou nenhuma providência, por que não tentaram acionar os bombeiros? Bem, na verdade, isso cabe à Petrobras, né? Que o vazamento, eles constam lá que o vazamento aconteceu. Mas, na verdade, o povo, a população, ela não estava ciente. A população de baixo conhecimento não sabia o que fazer. Pessoas com pouco conhecimento sobre esse assunto. Então, na verdade, isso cabe à Petrobras resolver esse problema, a fechar o que poderia ser salvo mais pessoas, se eles tivessem feito a parte dele, a Petrobras. Certo, minha pergunta volta à empresa e nós gostaríamos de saber se a Petrobras ela tinha medidas de segurança para casos de emergência. Se sim, quais? Vou falar a respeito a esse caso, que a medida de controle de emergência era a evacuação do local. A medida de controle ali só existiria evacuação do local. A minha pergunta vai para os bombeiros. Como que foi feito as buscas das vítimas após o incêndio? Bom, como eu disse na minha resposta anterior, após o rescaldo, os bombeiros foram atrás das vítimas que estavam em meio aos destroços. A minha próxima pergunta vai ao Ministério Público. Após o incêndio, onde as pessoas, os desabrigados, foram alojados? Elas foram abrigadas no ginásio por um determinado tempo, até a nova construção de moradias por parte da Petrobras. O que foi feito para comunicar às autoridades por parte da população? Bem, a população, no momento ela estava no local, ela comunicou, chegou um representante da Petrobras lá e foi comunicado e ele nada fez. Ele olhou, saiu de lá e foi embora, nada foi feito. A população, a comunidade, ela estava à mercê daquela tragédia. A minha pergunta será direcionada à Petrobras. Como eram feitas as fiscalizações aos dutos? Tinha algum acompanhamento técnico preventivo? Existia uma ferramenta chamada PIG, que ela conseguia ver onde tinha um vazamento de gasolina. A minha pergunta vai para os bombeiros. Vocês tiveram ajuda da comunidade para salvar as vítimas? Sim, tivemos ajuda da comunidade, né? Eles se mobilizaram para fazer o resgate dos próprios vizinhos. Se direciona ao Ministério, e nós gostaríamos de saber se havia algum projeto de desfavelamento da vila. Se sim, por que não seguiu adiante? Essa parte de desfavelamento ou ocupação de algum local ou terreno fica por parte de prefeituras ou dos governantes. Isso não faz parte da apuração do Ministério Público. A minha pergunta vai para a comunidade. O responsável pela comunidade estava ciente que havia roubo de gasolina da população? Bem, nós, como representantes da comunidade, não sabíamos que tinha pessoas. E isso não é verdade. Isso são fatos que não aconteceram, são narrativas de pessoas. E não aconteceu isso. Se teve, a comunidade, a liderança da comunidade, com certeza não sabia. Mas se tivesse, nós tomaríamos a devida providência. Porque ali são vidas, tinha crianças, tinha pessoas, tinha as famílias, e elas importam para nós. Lembrando a todos que essa é a última rodada de perguntas. A minha próxima pergunta vai à Petrobras. Como era feita as fiscalizações dos dutos? Tinha acompanhamento técnico preventivo? Então, eles usavam essa ferramenta MIG, que era para ver a corrosão dos dutos. Vou fazer mais uma pergunta à Petrobras. Havia vazamento frequente no dutos? Esse foi o primeiro vazamento que houve. A minha pergunta é direcionada ao Ministério Público. Segundo o relato do presidente da Associação de Bairro, o poder público fez com que quis com os moradores, já que muitos não conhecem os trâmites da lei e não tinham condições de contratar um advogado. O que vocês têm a dizer sobre? Eles tinham acesso à Defensoria Pública e ao auxílio da Defensoria Pública.
A minha pergunta vai para a comunidade. Houve despreparo dos bombeiros para o atendimento da comunidade? Olha, o bombeiro, eles realmente chegaram e estavam preparados e o que eles puderam fazer, fizeram. A maior responsabilidade cai sobre a Petrobras, que eles não fizeram nada por nós, nem quando chegamos e nem no final do acidente e tudo. Então, nós sabemos que foi tudo bem feito e a Petrobras o bombeiro agiu corretamente. Certo. Ainda com a comunidade, nós gostaríamos de saber qual foi a primeira reação de vocês quando viram incêndio. Na verdade, quando o incêndio começou, ele começou na parte sul da comunidade e as pessoas ficaram apavoradas e tinha pessoas dentro de casa. E como foi falado, estava chovendo, então as pessoas ficaram extremamente apavoradas, não sabiam o que fazer, porque é uma comunidade sob palapitas. Então não tem, corria, caía, era madeira queimando e as pessoas gritando apavorada. Então foram muitas vidas perdidas. Então, provavelmente entre 503 acima disso. Continuando com a comunidade tinha conhecimento que os tubos passavam embaixo das suas residências? Não muito, não tinha conhecimento, porque a comunidade, quando ela começou a crescer, ela foi feita, foi antes do braço do mar, até foi ficando para o lado do mar. Então nós tínhamos pouco conhecimento, não sabíamos, porque era encoberto pela água, nós não tínhamos conhecimento. Mas se vocês tivessem conhecimento, mesmo assim, vocês constituiriam a mesma residência lá? Se você não tem onde morar e você tem uma oportunidade de conseguir um local, o primeiro lugar para proteger sua família, seus filhos, para dar um lar para uma família, não importa, nós estamos desesperados. São pessoas carentes, pessoas desempregadas, pessoas que vieram do Nordeste para cá, e eles com promessas de emprego ali, Petrobras, essas coisas. Então, nós conseguimos ficar no local ali, porque para nós não importava, nós estávamos precisando de moradia. E nós não temos essas ofertas. Então, o primeiro lugar que nós vimos, nós chegamos e fomos morar lá, porque era um lugar que nós sentimos que era seguro. Complementando a pergunta da minha amiga repórter, eu queria fazer a pergunta à comunidade. Na comunidade, existia rota de fugas, um plano de emergência para Rota de fuga e plano de emergência, você vê em empresas. Era uma comunidade. Ela era feita simples. Pessoas tinham os caminhos de entrada e saída, tinha locais que eram estreitos. Então, infelizmente, era uma comunidade, era feita por pessoas, não era feita por engenheiros, foram feitas por pobres, pessoas com pouco conhecimento de moradia. Qual a probabilidade dessa falha acontecer por falta de comunicação interna? Essa vai ser a última pergunta respondida pela Petrobras. Devido à tecnologia, é mais difícil acontecer de novo. Perfeito. Pessoal, agradecemos a participação de todos, agradecemos a participação dos nossos repórteres, né? Samantha, Lucas, Karina, Letícia, Tamires e Michael. Também agradecemos a participação do Ministério Público, representante da comunidade, dos bombeiros e da Petrobras. E agora nós vamos ouvir a participação da Defensoria Pública, que vai nos trazer uma visão de como anda o processo ultimamente. Com vocês, nós vamos chamar agora a representante do Ministério Público. Doutora Lúcia Martins, pode entrar. Boa noite a todos. Como já foi mencionado e mediante tantas perguntas, com respostas vagas, porque até hoje, até então, não sabemos o que de fato aconteceu, o que realmente aconteceu com as vítimas e também com as pessoas que estavam sendo acusadas. Em 2014, entraram com um processo de reabertura do caso sobre a Vila Socom. Por que essa reabertura? Mediante muitas indagações a respeito do número de vítimas, porque no laudo apresentado pelo Ministério Público tem uma informação, já no laudo apresentado pela Petrobras tem outra informação. Então, mediante tantas informações vagas, é de suma importância saber o que realmente aconteceu,
por que essas pessoas elas não foram responsabilizadas. Chegaram até então a sentar nos bancos dos réus, porém foram absorvidos. E agora, com a reabertura desse novo processo, a ideia, o objetivo é que chegue à Suprema Corte Internacional de Direitos Humanos para que essas pessoas responsáveis elas sejam responsabilizadas. Porque até então houve, em parte, a reparação desses danos, só que não foi exatamente o que aconteceu. Então, mediante inúmeras famílias que ficaram desabrigadas, os alojamentos eles foram cumpridos em partes, que dá um total de 28 moradias, para um número bem maior do que aconteceu. Com relação ao número de vítimas, tem um número total acima de 500 pessoas. Já no laudo foram 93 pessoas. O que aconteceu com o restante? O porquê essas pessoas não foram responsabilizadas? Sendo que tem ofícios, juntamente com outros documentos da Prefeitura, e documentos também que mostram que 2 meses antes do acontecido, o presidente da Petrobras ele enviou um ofício para o governador, solicitando reparo e que essas pessoas elas fossem realocadas, porque a qualquer momento a vila poderia acontecer um incêndio. Só que não tomaram providências, nem o presidente da Petrobras, nem tampouco o governador. Vale lembrar também que, em 1977, tinha outro ofício semelhante, com a mesma informação de que a vila correria um sério risco de ser incendiada. Porém, os representantes, juntamente com as partes que compõem os engenheiros, eles também não tomaram nenhuma providência. Aí vocês se perguntam, tá, é óbvio que alguém foi responsabilizado. Por que essas pessoas elas foram inocentadas? Alguns chegaram a sentar no banco dos réus, outros foram para a primeira instância, segunda instância, e no final o fórum liberou todos eles como se eles não fossem culpados. Até hoje tem essas perguntas. E a população quer saber, e nós da Defensoria estamos justamente correndo atrás disso, para que todas essas pessoas, todos os responsáveis, eles sejam penalizados por isso, que eles reparem o dano dessas famílias, porque até hoje eles buscam por respostas. E essas pessoas elas têm que receber. É lógico que uma indenização não vai devolver a vida, só que a forma com que isso está sendo conduzida é totalmente desumano, é uma falta de respeito com essas pessoas, porque elas procuram resposta e, até então, elas não conseguem obter. No início, essas pessoas elas acabaram aceitando o que a Petrobras eles estavam oferecendo. Mas por que isso aconteceu? Justamente porque essas pessoas não tinham conhecimento técnico do que realmente estava acontecendo. Elas também não tinham condições de ir atrás de um advogado. Foi aí, então, que procuraram a Defensoria Pública para ajudar a auxiliar e sanar esse problema, que até hoje vem aí com um projeto que eu espero que seja aprovado, que a gente consiga chegar até a Suprema Corte de Direitos Humanos, porque foi um caso que abalou tanto o nosso país quanto os outros países. E isso não pode ficar impune. Eu agradeço pela atenção de todos. Uma boa noite. Muito obrigada pela consideração. Agora chamaremos para considerações finais o professor Mauro e o professor de TST. Pode entrar. Quem bateu palma vai ter direito à nota, né? Pessoal. Pessoal, Tá falando. Pessoal, esse exercício que foi planejado em conjunto com o Mauro, agradeço a Ju, que acreditou nessa parceria bacana. E o objetivo desse treinamento é trazer para o TST o mais próximo da realidade de uma emergência. E nós conseguimos isso, o nervosismo,
o pessoal atuando aqui como protesto. Isso acontece mesmo, né? Não foi muito combinado com a TST 14, mas vocês já estão sabendo que quando chegar a vez de vocês, isso vai acontecer, né? Mas aqui a gente tentou reproduzir uma coisa que aconteceu em 84, o pessoal da reportagem, da filmagem, ficou muito bacana. As pessoas que foram escolhidas representaram muito bem, e isso vai ficar gravado na nossa história, tá certo? A TST 08 está no C10, a TST 14 está terminando ao C1, mas já viu o grau de dificuldade que é realmente ser responsabilizado por uma emergência. Então, agradeço a todos que participaram, professor Mauro, mais uma vez a equipe que ajudou a gente aqui, e fazer isso daqui no movimento é um processo pontes mesmo, né? Muito obrigado, agradeço a todos. Vou passar para o Mauro agora. Obrigado. Opa. Gente, olha, eu gostaria... Eu sempre gosto de fazer algumas homenagens, porque estar aqui na frente não é fácil. Então, eu gostaria de chamar os porta-vozes. Por gentileza, vem aqui na frente, por favor. Todos vocês, podem levantar um pouquinho? Vem aqui, por favor. Fileirem-se aí na frente, porque em alguns momentos eles passaram de assassino, justiça, mentiroso, etc. Mas eles representaram as pessoas que eles não conhecem. Então, uma salva de palmas para eles. Uma outra coisa que também é super importante a gente dizer, né, que eu vou contar rapidamente como é que foi esse processo, porque a gente trabalha com pontes. Mas eu também não poderia deixar de falar que também os nossos repórteres, que não são repórteres, são publicitários. Por favor, levantem-se uma salva de palmas para eles também. Nós tivemos também nessa brincadeira a nossa defensora pública, que, por um acaso, é advogada, mas não é defensora pública. Salva de palmas para ela também. E aí nós temos, além deles, nós colocamos pessoas que são os assistentes, apoio moral, porque estar aqui na frente não é fácil. Aos assistentes todos, de todos os porta-vozes, uma salva de palmas para eles também. E aí, gente, veja, esse pessoal todo que vocês estão achando que aqui é tudo profissional, é profissional da área de comunicação, mas não são repórteres fotográficos, cinematográficos, são todos publicitários. Uma salva de palmas para todos eles. E aí o que nós fizemos aqui, né, Renato? Foi, na verdade, aproveitar as habilidades de todos. Por quê? Porque o processo de construção dessa atividade, ela contou com várias etapas, né? Desde a primeira etapa, quando nós decidimos qual era o case, aí nós fizemos um treinamento com a turma de TST, fomos lá, apresentamos os vídeos, apresentamos textos, eles fizeram pesquisa daquela época, mergulharam naquela época. E o mais duro é trazer uma coisa que aconteceu em 1984. Quer dizer, há muito tempo atrás, muitos de nós que estamos aqui, não o nosso caso, né, Renato, mas muitos dos que estão aqui não haviam nem sequer nascido. Então, assim, reconstituir uma época que passou é muito complicado. Então, assim, desde as perguntas todas elas foram elaboradas em várias mãos. Então, teve um grupo de TST que elaborou as perguntas, que os nossos repórteres fizeram-as, né? E muita coisa aconteceu nesse processo também, além disso. Por exemplo, vocês, da 14, não sabiam de nada disso que estava acontecendo. E aí vocês entraram também dentro dessa grande simulação de um case, que foi muito importante e significativo para a nossa história de país, né? E vocês também entraram, então, também uma salva de palmas para vocês. Pô. E aí, gente, tem os professores. Professores, por favor. Ju, por favor. Por favor. Assistente, também venha, que você também faz parte do nosso processo pedagógico.
Tem mais alguém aqui? Bom, acho que não, somos nós, né? Então, gente, isso é o que a gente chama, né, no SENAC de... Opa, vem aqui, temos mais uma professora aqui. Opa! Isso, gente, tem uma coisa extremamente significativa e importante, que é o que a gente luta no sentido da educação, que é fazer com que ela seja significativa. Que ela não seja somente um momento de você estar dentro da sua sala de aula aprendendo, como no modelo mais anterior. O que a gente propõe enquanto unidade, aí eu vou passar para a Ju, para ela falar melhor sobre isso, que é a ideia de integrar. A gente é um prédio gigante, de N possibilidades, e a gente entendeu e enxergou essas possibilidades. Só que só existiu a realização por causa das nossas professoras e dos nossos professores. Então, Ju, com você. Gente, eu acho que o mais importante, lógico, aqui eu estou falando por comunicação e artes, né? A Fernanda, que é a técnica de vocês, não pôde estar aqui hoje. Nós precisamos colocar na cabeça de vocês e levar para vocês, para o nosso alunado, algo que para nós é muito forte. Então, se nós pegarmos todos os documentos educacionais, toda a proposta pedagógica do SENAC, nós sempre vamos ver, e os planos de curso, domínio técnico-científico, que é o quê? Vocês dominarem aquilo que vocês se propuseram a estudar. Então, nós temos aqui o pessoal do técnico em publicidade, técnico em segurança do trabalho, e cada um de vocês, e dentro desse prédio nós temos várias áreas, e cada um com a sua área de atuação, com seus desafios, né, com as suas dificuldades, como vocês viram aqui, né, se de repente vocês estivessem trabalhando em alguma obra, em algum local que tivesse um acidente, que tenha um acidente, vocês já sabem que vai ser algo bastante delicado aí para vocês lidarem, e vocês vão estar preparados tecnicamente para isso. Só que o SENAC não leva a apenas essa premissa. Então, nós não preparamos pessoas apenas para o mercado de trabalho, levando em consideração o domínio técnico-científico. Nós temos os nossos valores. E dentro desses valores, que eu vou resumir em respeito, mas que nós poderíamos falar na inclusão, em toda a diversidade, o que nós queremos preparar vocês é isso, né? Não basta ser um profissional que domina todas as NRs, o pessoal da área de publicidade, que saiba fazer um bom briefing, entregar um bom projeto. Não basta. Por quê? Se nós pegarmos o mercado de trabalho, 75% das contratações, né, isso tem todos os estudiosos que trazem esses números, lógico, ela é por domínio técnico-científico. Né? Porque vocês vão ter que passar por um processo, vocês vão ter que fazer testes, então não tem jeito. Se vocês não dominarem, vocês não serão aprovados. Só que 85% dos desligamentos são por aspectos humanos. Então, isso que nós estamos fazendo aqui hoje é unir turmas que, num primeiro momento, não teriam nada a ver uma com a outra, né? Você pega a comunicação, você pega a TST, eu coordeno enfermagem e farmácia também, então, assim, são áreas muito específicas. Então, num primeiro momento, se a gente olha, não teria nada a ver juntar vocês, mas é isso que nós queremos levar, né? É essa diversidade, é vocês saberem lidar com todas as pessoas, entrar e sair de situações, para quê? Vocês não sejam conhecidos apenas por resolver questões, mas que vocês também saibam lidar. Porque aqui, nesse case que vocês trouxeram, vidas foram perdidas. Né? Então, lidou-se com todo tipo de pessoa, desde os órgãos governamentais até a própria população, que foi a que mais sofreu. Então, é isso. Quando a gente fala em construir pontes, em projeto pontes, é isso. É para levar para vocês essa educação significativa e mostrar possibilidades. Né? Então, enquanto vocês estão aqui, é hora de experimentar, de errar, de construir, para a hora que vocês estiverem no mercado de trabalho, vocês estarem seguros daquilo que vão fazer, tanto no aspecto técnico, mas também e principalmente no aspecto humano. E parabéns para todas as turmas que estão aqui, o TST que está começando agora. Preparem-se, né? Quando a gente tem alguma coisa, vou falar em nome da Fernanda agora, quando a gente tem algo que já foi muito legal e muito bacana, a gente espera que as turmas que estão chegando superem, tá bom? Certo? Parabéns, pessoal.
Não, professor, não gostaria de falar. Então, boa noite para todo mundo. Boa noite para todo mundo. Boa noite para todo mundo. Professor, gostaria de comentar alguma coisa? Assistente? Ah, sim. Só quero parabenizar os operadores de câmera, que em 5 minutos pegaram as orientações muito bem, enquadraram muito bem. Nayane, Guilherme. E aos repórteres fotográficos também, Amanda, o Renan, que estava aqui no começo. Eu não sei o nome de vocês, o Yuri, Luiz Henrique. Parabéns para vocês também, que registraram o momento. E aí eu vou devolver, então, para quem faz a apresentação são os mestres de cerimônia. Então eu devolvo para eles, porque nós somos protocolares, e eles vão encerrar. Então, meus queridos, por favor, a palavra é com vocês. E desde já, também não são apresentadores, são alunos de comunicação. Salva de palmas para eles também. Em memória a tantas pessoas e a tantas vidas perdidas, nós esperamos poder ter colaborado na compreensão e na elucidação destes fatos. E esperamos, sinceramente, que nunca mais isso volte a ocorrer. Encerramos aqui a nossa coletiva de imprensa. Muito obrigada a todo mundo.